Poderoso Deus, aleluia. Bom dia, muito bom dia, meus queridos irmãos do canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, no nosso dia chamado hoje, em tudo que nós formos realizar. Meu Deus e meu Pai, neste momento já oramos, mas eu apresento cada família que vai ouvir esta oração. Que o Espírito da verdade que o mundo não vê e não conhece possa estar conduzindo cada vida nesse dia, em cada casa, em cada acesso, meu Deus, desta palavra, que haja desdobramento para cada tarefa que o Senhor nos confiou para esse dia, para todos nós aqui da terra, principalmente do canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras. Estamos vivendo o ano de construir sonhos. Estamos construindo sonhos na fé, pela palavra. Estamos na terceira série do mês, no propósito do mês de maio, o Deus de compromisso para filhos compromissados. Daniel capítulo 6, versículo 10. Esse texto base de Daniel mostra que o filho de Deus, o servo do Senhor, tem que ser compromissado. Daniel não temeu as afrontas aos redores, mas ele cumpriu com a sua missão, com seu compromisso de servir a Deus, destemidamente, até ser lançado na cova, mas ele foi vencedor. Esse é o legado principal deste mês, é o propósito, é o entendimento. Eu procuro buscar para mim o que o Senhor derramou. E aí o desdobramento que vem, amém, meu amor? Já vou passar para você. O nome da série, Os Descompromissados. Estamos na terceira série. E o tema dessa série, para trazer o entendimento para nós, os descompromissados não agradam o Deus de compromisso, o Deus verdadeiro, lógico, né? Estamos hoje no 5º dia, sendo 19/5/25. 19 de maio de 2025, com o tema desse dia poderoso. Hoje é quinta-feira. O descompromissado atrai a ira de Deus. Entre aspas, quem estamos falando hoje? De quem vamos falar? Frank vai trazer aqui o texto da palavra. Salomão. 1 Reis 11:9. Salomão podia ter tudo, mas foi atraído pelo descompromisso. Foi atraído pelas perseguições. Frank, observa, assim como aconteceu com Daniel, aconteceu com Salomão. Pode ler aí para que a gente entenda. Foi perseguição por excelência. Daniel era sábio, né? Também era um servo excelente, servia na casa do rei. Salomão herdou de forma diferente, mas tudo a excelência de Deus. Salomão herdou de Deus, herdou do seu pai, né? Um legado. E o Senhor deu a ele sabedoria como ele pediu. A diferença foi que Daniel honrou a Deus, né? E ele desonrou. Então, a única diferença, aqui o Senhor está mostrando o compromisso dele para com os filhos. Mas a diferença entre o que obedece, que é compromissado, como Daniel, e os que desobedecem. Já falei tudo, né, amor? Me perdoa, eu falo, não me chama. Muito bom dia, meu amor, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, minha amada. Bom dia, meus amados e queridos irmãos do canal e Amor Sem Fronteiras. Canal Comunhão. Esse é o canal e a comunhão, faz parte. Eu gosto que fala comunhão. Quem está no canal... Comunhão ficou grifado na minha mente. Está fazendo comunhão com aquilo. Canal e amor, né? Mas eu gosto que fala comunhão, porque a palavra comunhão
Está até na Bíblia, né? Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a bênção. Né, meu lindo? Então, meus irmãos, o texto de hoje é um texto que nós jamais queríamos que acontecesse, né? Porque quando a pessoa cai muita, a pessoa é famosa, cai muito junto com ele. Então, aqui nesse texto, só lendo o texto, os irmãos já vai dar para entender o que aconteceu com Salomão. Então, eu vou ler aqui do texto 9 e explanar algumas palavras. 11:9. A advertência. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino, e o darei a teu servo. Contudo, não os farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Meus amados, Isaías profetizou, Isaías lá 42:8, explica bem o porquê que Deus fez isso com Salomão. Então, Isaías 42:8, começando assim, ó, Deus disse assim, ó: eu sou o Senhor e esse é meu nome, e a minha glória, pois não o darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E o que Salomão fez? Ele foi adorar, ele honrou a imagem de escultura por intermédio das mulheres que ele achou, que ele conseguiu. Verdade. Ele conseguiu que a mulher, o quê? Pela sabedoria. Então, pela sabedoria, atraiu a atenção dos outros reis que quis negociar com ele. Então, os reis ofereciam as filhas para ele de forma política. Então, essa forma política foi dando para ele muitos bens. E ele foi crescendo, ele foi crescendo. Se vai endecendo, né? Então, ele achou que aquilo era dele. Esqueceu que lá atrás ele fez uma aliança com Deus. Da mesma forma que Noé fez aliança, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com ele. E nós, hoje, Deus também fez uma aliança com nós. Que jeito Deus nos fez aliança com nós? A hora que nós aceitamos Jesus. Então, a aliança de Deus conosco é o batismo. Então, nós recebemos o batismo e o quê? Naquele momento do batismo, Deus está tirando nós, como a palavra fala, tirou nós do charco do lodo e trouxe nós para a maravilhosa luz. Mas como que a bondade de Deus não faz exceção de pessoas, e conforme mais busca, ele fala, quem busca, me acha. Aleluia. E eu darei tudo o que pediste. Glória a Deus. Então a gente vai orando, vai crescendo, vai tendo, que nem hoje as igrejas vai crescendo muito mais, mas vai entrando, o que o diabo pega para pôr na mente da pessoa. O que é a idolatria de hoje? É que a pessoa acha que a glória é dele. A vaidade, né? E ele se envaidece naquela situação. A vaidade da alma, né? A concupiscência, então, né? Ele passa a concordar com os pecados matutinos.
que vendia, isso não é nada. Se eu fizer isso, vai contrariar aquilo. Então, é o que está acontecendo hoje no nosso meio. Por quê? Porque o diabo não esquece. Como que ele conseguiu, Salomão, por intermédio da idolatria, porque bens ele tinha de monte, dinheiro ele tinha, tudo que ele pensava, ele conseguia, por quê? Porque Deus deu sabedoria para ele. Então, aqui, olha o que ocorreu aqui. Deus veio falar com Salomão 2 vezes, todo mundo sabe. Que a primeira vez ele pediu sabedoria. E Deus falou, se só pede sabedoria, então Deus agradou das palavras dele e achou assim aquela humildade nele, só pedir sabedoria. Achou que ele ia pedir, agora falar, pede isso, pede aquilo, pede aquilo. Então nós somente pediu sabedoria para Deus. E nós hoje, da mesma forma, quando nós pedimos sabedoria para Deus, para quê? Para ter condições de entender a palavra, e expandir o reino de Deus dele na terra hoje, aí Deus vai nos dar condições. É verdade. Porque realmente, para nós que estamos aqui em Bauru, para nós sair daqui a São Paulo atender um pedido, nós necessitamos de recurso. E tudo isso Deus faz. Mas como vai crescendo, a gente acha que é de nós mesmos que estamos saindo. Esquece que um dia, se você dobrou o joelho, falou com Deus e Deus respondeu. É verdade. Aí você nem dobra mais o joelho, porque já tem tudo. É verdade. E Deus não tira nada do que ele dá, porque Deus não é soberbo. Mas só que a pessoa, por si próprio, vai se distanciando de Deus e vai acabando. Eu comparo isso, eu faço sempre uma comparação, o seguinte, você tem com tudo isso você compra um avião. O avião vai andar no ar. Aí você enche o tanque dele e sobe. Enquanto aí você esquece que aquela gasolina vai acabar. Aí só vai voando. Vai voando. Então, a hora que aquela gasolina acabar, o que vai acontecer com esse avião? Vai cair. Foi o que aconteceu com Salomão. É verdade. Ele achou que decolou, né? Decolou. Que o combustível não acabava mais. É. Aí Deus... E quando Deus está com a mão, tudo dá certo. Quando Deus tira a mão, tudo dá errado. Ele decolou e esqueceu de pousar para reabastecer, né, amor? Quantos fazemos por que isso? É porque falta de obediência na palavra. E eu falo isso todos os dias para as pessoas. A gente acha tão fútil, vai ler lá Efésios 3, 6, 1, 2 e 3, e fala, filho, obedeça pai e mãe no Senhor, e honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muitos dias. É verdade. Na face da terra. Agora, pensa bem, dentro desse texto aqui, quantos dias Salomão viveu na terra? Eu já estou ganhando dele. Ô, glória. Porque Salomão, com tudo isso que ele teve, ele não usufruiu dos bens. Ele só trabalhou. A hora do aconchego, a hora de viver bem com as mulheres dele, com os filhos, ele perdeu tudo. Porque Salomão, ele viveu na terra dos viventes somente 50, segundo os estudos, somente 59 anos. Eu também já vivi mais que ele. Eu estou com 62, já vou fazer 63 o mês que vem, se o Senhor permitir. Mas ele teve coisas exageradas, né? Que nem o texto fala aqui, ó. Se desgastou com as mulheres, né, Frank? Com a vaidade, né? Da carne, a concupiscência. Por causa da política, ó, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vós perverterão o coração para seguir os seus deuses. E esta se apegou a Salomão
pelo amor. Salomão sabia tudo isso, mas pelo amor, pela carícia, da mesma forma que Sansão caiu no amor. É verdade. Pelo amor. Pelo amor. Pela paixão, né? A paixão do Ele coração. achou que aquilo ele não perdia mais. Mas tudo nós vamos crescendo com Deus, a glória de Deus para nós é igual um fermento. Quando põe aquele pouquinho, vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. Enquanto você põe mais, vai aumentando. Só que se aquele fermento acabar a ação, você não ter mais fermento para crescer, assim é a palavra de Deus. Aí você perde tudo. Perde a massa, né? Porque de si próprio você não consegue. Endurece a massa, né? Endureceu o coração do... O Então, fermento da vaidade cresceu, endureceu o coração do Salomão a ponto, né? Olha o que Salomão teve aqui, ó. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Meu Deus. E suas mulheres lhe perverteram o coração. É. Então as mulheres, por quê? Porque a mulher, ela tem o carinho, né? Ela perde as coisas. A mulher tem o poder, né, de seduzir, né? O poder da palavra, né? De seduzir para o mal ou para o bem, né? De atrair com amor. Então, que lá, como fala da mulher, né? Mulher que honra o marido, né? Lá em Provérbios 31. Lá em Provérbios fala muito sobre, né? Então, aí só que aqui algo que ela não fez o mal para ele, no coração dela, porque ela era a atração dela aqueles deuses. Ela não conhecia o Deus de Salomão. Então, em vez de Salomão se converter ela se converteu a Salomão. Em vez de Salomão converter elas, né, ao Deus deles, foi ao contrário, né? Ele foi fazendo os gostos. Como tinha muito dinheiro... Ele foi cedendo, né, amor? Aí entra a palavra descompromisso, né? Então, ele foi compromisso e descompromisso. Ele era compromissado com Deus e foi esquecendo do compromisso de fidelidade, de adorar um Deus vivo, por conta da sedução daquelas mulheres, né? Olha aqui, ó. E sendo já velho, encapirotadas, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Não era de seu todo, Deus, mas ele estava como dividido. foram o de Davi, seu pai. Exatamente. Então eles perdeu a essência. Salomão perdeu tanta direção, amor. Ele fez igual outros reis. Davi arrependeu todas as vezes que os profetas. Então o profeta veio profetizar que o reinado dele ia perder, e profetizou na vida de Jeroboão. E quando Salomão ficou sabendo, sabe o que ele quis? Matar ele. Achar que a força dele ia dominar. Sendo que Deus já estava usando, falou para ele que ia dividir o reino dele e já estava preparando a pessoa. O profeta foi lá, profetizou, ele ficou sabendo, quis matar. Mas como que Deus não dá tudo, Deus dá toda a proteção, quando ele fala, ele cumpre. Jeroboão que foi, fugiu para o Egito. Jeroboão. Jeroboão. Esses nomes embolam a língua da gente, né? Aí ele foi. Aí, como Deus falou que não ia envergonhar ele em vida, tirar o reinado dele, falou, mas vou tirar do teu filho. Mas não todo, por causa de Davi, da herança que Davi deixou. Da herança. Eu vou deixar só uma parte, uma parte. Ele tirou 10, tirou tudo praticamente. Ficou só a cidade de Jerusalém com ele. Então, meus amados, nós temos que entender que hoje você está orando, você pode amanhã não ser mais nada, mas a tua oração está no céu. Aleluia. É o que Davi fez. Glória a Deus. Salomão ele não foi assim morto igual os outros reis, igual Herodes, né? Que pecou e foi comido de bicho, igual Acabe, da maneira que foi morto, mas Deus mexeu na vida, deixou ele terminar
Só que falou, não vai continuar do jeito que eu prometi. Porque ele fala, aqui ele fala, você não honrou. Deus cobrou com a vida, né? Veja bem, Interrompeu a vida. Ele poderia ter Deus vivido muito Deus veio mais. falar com Salomão 2 vezes. A desobediência. Primeira vez, quando ele foi assumir o reinado, ele dobrou o joelho e orou, né? Mas aí ele recebeu a visitação em sonho. E Deus falou, pede o que queres que eu te darei. E ele pediu sabedoria, conhecimento, entendimento para governar aquele povo. Aí ele acordou no sonho. E Deus ser visitado. E a segunda vez foi quando ele fez o holocausto. Ele fez o holocausto e pediu isso aí. E a segunda vez, quando ele acabou de construir a casa de Deus. Glória a Deus. Mas mesmo assim, há pouco tempo, né? Ele fez tudo isso. bonito, né? Então, porém não soube usufruir, né? Então, o que eu digo hoje, meus amados, a falta de obediência, que todos nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a promessa de Deus para mim e para você hoje é a vida eterna. Paulo falou, nem compara o que Deus tem preparado no céu pelos dias, pelos poucos dias que nós vivemos aqui. Então não podemos negociar. Nós vivemos aqui dificilmente, poucos ficam na presença de Deus. Os que vêm de nascença, o diabo já começa a atacar, já sai, depois arrepende e volta. E uns nem conseguem voltar. Mas os outros, depois que não teve o conhecimento de pai e de mãe, que nem eu mesmo, já fui conhecer Jesus de assim... adulto. Já com mais de 40 anos, 45 anos eu tinha, né? Que eu fui conhecer. Acho que eu fui batizado já, né? Eu tenho 48 anos. Eu tenho o quê? 30 anos. Mas viver mais uns 20, então ficar na presença de Deus aqui, 50 anos. Por isso que Paulo não compara, porque eu não aconselho hoje para os irmãos. O que nós vivemos aqui pode ser, nem compara a glória daqui com a glória de Deus, nem compara. Não compara, imagina, de jeito Então, nenhum. agora você tem que construir aqui, obedecer a Deus, para poder ganhar a salvação. Você vai viver a eternidade na presença de Deus. É a eternidade, por isso hoje que não pode negociar. Hoje nós temos a presença de Deus. E depois nós vamos viver junto com Deus. Morar com o Pai. Morar na casa do Pai. Aleluia. Oh, agora, meu Deus. Agora, o que no mesmo ambiente celestial, Salomão, né? achou que os palácios dele era mais. Ele esqueceu tudo isso. Amém, meu amor. Amém? Amém, glória a Deus. Então, fique com essa palavra, preste bem atenção no acontecimento que foi Salomão. Não é o que nós temos aqui que vai nos dar salvação, mas é a obediência na palavra de Deus. Por isso que Deus falou para Josué, somente sede forte e corajoso, que eu estou contigo, mas não aparta desta lei dia e noite. Então vamos fazer o mesmo, porque tudo que você pedir, o Pai está falando hoje, aleluia, eu vos dou, né? Como nós estamos num ano de construir sonhos, vamos construir nossos sonhos, vamos adquirir tudo aquilo que nós desejamos, glória mas não afasta os teus pés dos caminhos do Senhor. Oh, aleluia. Sempre ouve e aprende e guarda no teu coração aquilo que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não negocie os compromissos. Deus é Deus. A verdade vos libertará. Diabo então, é diabo. Mas a verdade de Deus, a verdade da palavra, a luz. Então, isso, fique com essa palavra. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos orar para que, por intermédio dessa oração, Deus vai nos revelar aquilo que, para nós ficar livre dessa situação do mal. Aleluia, amém? Jesus, aqui estamos com o óleo da unção, o óleo que quebra o jugo, o óleo que sara o doente,
A unção, né? O óleo é a força de expressão, mas é uma representação do poder de Deus, do livramento. Frank, as pessoas às vezes pensam que é só um simbolismo, mas o óleo é um simbolismo mesmo, que o diabo respeita. Que bom, né? Que é só um óleo, mas que se ele estiver na mão de ungido, de quem tem comunhão com Deus, Satanás respeita. Mas se ele estiver na mão de pessoas que não têm compromisso, que são pecadoras, que perverteram a fé, o compromisso como Salomão, aí esse óleo perde o efeito. Perde o efeito da unção. Aí não tem a unção, aí não tem a sabedoria, o direcionamento, não tem a cura, não tem a libertação, aí é só um óleo. Lava para tirar do corpo, porque é só um óleo. Mas se for uma gota de óleo que sai da mão de um ungido, do Espírito Santo, de um compromissado com o Senhor, aí a cura. Pai, e nesse compromisso que temos com o Senhor, nós oramos para que haja cura e libertação. Meu Deus, de todo espírito pervertido, como foi o de Salomão, porque o Senhor é um Deus de compromisso e assumiu o seu compromisso. Salomão pediu, assim como nós pensamos no nosso espírito, assim nós seremos. E ele declarou para o Senhor que ele desejava ter sabedoria, e o Senhor cumpriu com teu compromisso para um filho que era compromissado. E ele pôde usufruir de todas as riquezas. Mas quando ele se descompromissou, passou a não ser mais aquela, a tua presença não ter mais ele não ter aquele compromisso com a tua presença. O que aconteceu? Sabemos de tudo que aconteceu. Não temos o menor tempo para estar narrando na palavra, mas que o teu Espírito esclareça hoje em cada mente, Pai, que porventura possa estar, meu Deus, nesta manhã, meu Deus, se descompromissando com o Senhor, já se batizou, já foi para a igreja, já serviu ao Senhor no altar e está afastado da tua presença, se descompromissou, se perverteu com as circunstâncias da vida, ou com as coisas que parecem boa, assim como Salomão não aguentava ver mais uma mulher, olha o número que a Bíblia narra. Então, assim, isso ficou pela perversão de Salomão, o descompromisso dele com Deus. Ficou um legado, primeiramente bom e depois ruim. Olha o legado de Davi, que é o protagonista do mês de maio, né? E olha o legado de Salomão, perversão, descompromisso por causa da vaidade pelas riquezas. As riquezas da terra podemos ter. Muito obrigado, Pai. Ordeno teus anjos agora para abrir, Senhor, a porta de emprego, para abençoar, para promover esse teu servo, essa tua serva nessa empresa. Mas que a vaidade, a soberba da vida, a concupiscência da carne não venha subir ao coração de nenhum dos teus servos e venha se descomprometer contigo por causa da vaidade da vida. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando a cada servo do Senhor, cada família, cada um na sua necessidade. Já oramos na madrugada, já tem oração aqui, agora a palavra foi ministrada. Alcança cada família na sua dificuldade hoje, abençoa as empresas, os empregadores, os desempregados, para que consigam um emprego. Estamos falando de Salomão, foi tão rico, que hoje um servo teu que não tem emprego, não tem uma casa para abrigar os seus filhos, vive de aluguel, não consegue pagar o aluguel, está desempregado, quebra as barreiras, os ferrolhos, ordena anjos a respeito de cada causa, de cada necessidade, de cada família, os que estão hospitalizados, dos que estão doentes em casa, fazendo tratamento, aguardando uma cirurgia, recuperando de cirurgia, cobre com teu sangue. As crianças que já estão nas escolas, nesse frio, está 12 graus em Bauru, mas tem lugar que está menos graus, onde minhas irmãs moram está 10 graus,
Nós aqui no Brasil não temos muito costume, aqui no estado de São Paulo, com o frio, mas guarda nossas crianças, as crianças que estão gripadas, doentes, com tosse, tudo que é tipo de gripe, de virose, crianças que estão com dengue, pessoas que estão aí acometidas pelo dengue nesse tempo, com o corpo debilitado. Anjos de Deus que operam a respeito da saúde, dê ordem a eles, ó Pai, porque os anjos, tem anjos, Frank, que são responsáveis pela saúde. Leva a saúde em cada casa, em cada vida, em cada pessoa, desde Israel, desde Jerusalém. Anjos que trabalham na libertação, quebrando barreiras, correntes, algemas, legados satânicos, assim como Salomão passou por aquele legado satânico, foi perseguido também pela sabedoria, ou aconteceu uma política, um engano, um envolvimento, e ele o diabo quis sabotar a sabedoria dele, invejou dele como invejou de Daniel, e usou aquela mulherada toda encapirotada para roubar a essência de Salomão, o compromisso. Pare comachare cadaiaçore andará. Repreendemos todo espírito maligno de religiosidade, todos os demônios de plantão, que estão de olho ao derredor, observando os sábios servos do Senhor, que tem compromisso para triunfar no reino, porque o Senhor precisa de homens sábios na terra. Oramos repreendendo, no nome de Jesus. Cobre com teu sangue, Pai, o bispo Márcio, a bispa Anivalda. Mantém eles em santidade, em integridade de alma, compromissados com o teu reino, compromissados eles estão, e que eles permaneçam. Repreendemos toda inveja, toda afronta, Pai, que o diabo levanta. Oh, meu Deus, é herança familiar, é de todas as sortes, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, toda malignidade, tudo que o diabo vai lá e fala, agora eu pego, isso é uma brecha. Em nome de Jesus repreendemos. Estamos aqui para tapar as brechas, como o Senhor olhou para a terra e disse, eu não vejo ninguém para tapar as brechas. Estamos nós, do canal da Comunhão e Amor Sem Fronteiras, nesta manhã, neste tempo, neste ano, para que os nossos sonhos não sejam frustrados, como foi o de Salomão, com tanta riqueza, e nem pôde usufruir dignamente. Oh, em nome de Jesus, cobre com teu sangue as famílias da terra, a família Castro Sacramento, todas as famílias da terra, nos cobre com teu sangue. Senhor, que o diabo que tenta tanto sabotar, blinde os altares da igreja, que a vaidade não prevaleça lá. Oh, Exarebassure andalai, toda a liderança eclesiástica, a liderança civis, a liderança física, ou os governantes da terra que o Senhor estabeleceu, conforme Romanos capítulo 13, que eles sejam honrados pelo Senhor, que eles honram o compromisso que tem no Senhor, e que eles possam governar dentro do seu legado, eclesiasticamente falando. Ô Senhor, toma nós desse mês. Ô Senhor, vamos entrar no novo mês de junho. Venha uma palavra poderosa aí. Renova nossas vidas. Continue usando a bispa Anivalda, o bispo Márcio. Toda a equipe de fé e amor sem fronteiras. Toma cada um aqui do canal. Ou cada endereço eclesiástico, cada irmão que cooperam aqui, cada irmão que está aqui com uma aliança espiritual, uma aliança ministerial, para governar com o governo de Cristo, anagassou, rebandaiaia séria, no amor, na comunhão dos santos, por onde o Senhor opera e ordena a bênção. A bênção está sendo liberada nesta manhã, pelo sim dos santos na terra, os compromissados em amor, para curar, para libertar, para dividir o pão, em nome de Jesus, aleluia. Mateus 18, verso 19, as causas que colocamos diante de ti,
Os santos da terra, os compromissados, quando nós concordamos, os anjos de Deus vêm para cada área, para a área financeira, para a área familiar, sentimental, a área da saúde, a área da libertação, para libertar o corpo de todos os demônios, heranças malignas, espíritos malignos que querem arrancar o compromisso do cristão. Mas nós estamos na tua presença, lavados e remidos no teu sangue, com o óleo da unção, aqui com a nossa água. Apresentamos as fotografias das famílias, as peças de roupa, o remédio, tudo que você apresentar aí, a carteira de trabalho, a chave do carro. Abençoamos esse carro, essa casa, a família, repreendemos toda inveja, todo roubo do diabo. Porque Salomão poderia ter vivido muito, muito mais de que 59 anos na terra, e muito bem usufruído só de uma mulher, só de uma rainha, ter muitos príncipes. Oh, meu Deus! Mas, Senhor, a sabotagem de Satanás, o roubo do diabo, chegou até a ele, que não chegue até os filhos do Senhor. Nos livra, nos guarda, que sejamos filhos compromissados com Deus e obedientes nas suas palavras, para termos vida longa e paz, para vivermos riqueza e honra. Em nome de Jesus. Amém, meu amor. Amém, amém, meus amados. Amém, glória a Deus. De acordo com essa palavra, eu tenho uma palavra para os irmãos. Todo aquele que está fora da festa solene, que não está na mesa, o Senhor manda te dizer, o céu ainda aceita arrependimento. Aleluia. Então volta enquanto há tempo. Amém, amém. Bom dia, no nome de Jesus.